Ei, gente, bom dia. Trago novidades. Lembra que eu falei com vocês um quadro novo, a ideia nova aqui no nosso espaço? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho com ela, que é professora de língua portuguesa, ela é doutora em literatura. Será que eu falei certo? Acho melhor já apresentar para vocês. A entrevistada de hoje, nossa primeira entrevistada, vai ser tcharam! Patrícia Ribeiro! Olá, Tudo bem, moça? tudo Ó, bem? pode falar alto, tá? A gente tá sem microfone. Vocês devem estar estranhando o lugar. Sim, a gente tá dentro do meu carro e a gente vai pra aula daqui a pouco. Então, isso que vai ser a parte mais engraçada da história toda. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Tudo bom bom, amiga? dia. Agradeço a Renata pelo convite e um bom dia a todo mundo. Vamos ver as perguntas que vocês prepararam aí para mim. Isso. Deixa eu explicar para quem ainda não tá sabendo. Durante a semana passada, antes do carnaval, eu deixei algumas enquetes lá nos stories, no Instagram, e a gente queria saber um pouquinho, assim, eu deixei, né, algumas perguntas que vocês teriam vontade de fazer para Patrícia. E aí, nossa, gente, choveu perguntas. E no dia, assim, os stories ficaram 24 horas, tá, Patrícia? Já eu vou agradecendo a participação, todo mundo que contribuiu aí com as perguntas. E vamos lá, deixa eu só, ó, vamos lá. Eu vou deixar os nicks, tá, gente? Aqui o nomezinho de vocês aqui embaixo, porque tem uns que eu não sei nem pronunciar. Eu não sei pronunciar. Mas aí só pra saber. Primeira pergunta. Acho que é a Alice Rocha, né? Ela pergunta: por que você escolheu língua portuguesa, Patrícia? Foi uma escolha que aconteceu assim desde cedo. Quando eu estava no colégio, eu já pensava em fazer letras. Cheguei a pensar em outras carreiras, outras profissões. Pensei em fazer jornalismo, que eu gostava muito de escrever. Pensei em fazer psicologia. Mas, assim, quando eu comecei a estudar literatura, acho que o que me levou mesmo, que fez com que eu tivesse a certeza, acho que eu estava no 8º ano e eu li Dom Casmurro, me apaixonei por Machado de Assis, depois Ah, eu muito comecei bom. a ler essa de Queiroz, e minha grande paixão é a literatura portuguesa. Então, assim, foi uma coisa que foi muito levado pela literatura, pelo interesse de estudar obras literárias, de analisar obras literárias, os universos, assim, de cada livro. Então, eu achava fantástico. Então, foi pelo desejo de estudar literatura, de trabalhar com literatura. Muito bom. Próxima pergunta. Uma certa professora de geografia faz uma pergunta indiscreta, que Ah, é a seguinte: quanto que você toma de água enquanto você está dando dando aula? aula, Você toma muita água? tomo muita água, né? A gente sempre, Renata também, a gente sempre tá lá com as A gente nossas fala demais. garrafinhas. A gente fala muito. Nós, às vezes, assim, acho que umas 2 garrafinhas Deus. ao longo Ótimo. do só no período da manhã, durante a aula, acho. Pergunta é sobre aquela história das deusas de Santa Catarina. Se você pode falar assim rapidamente, o que você achou da história das Ah, deusas? tá. Só A para Patrícia vai explicar. contextualizar, né? No final do ano passado, o Lucas Sasso criou uma historinha pra gente, pra nós, professores do 6º ano, em que cada uma era uma deusa com um poder especial. A Renata Sim. tinha o poder lá da geografia, eu tinha o poder da linguagem, o senhor é isso mesmo, né? Era isso mesmo, E domínio da terra, do relevo, da natureza. Então, cada deusa tinha uma característica, né, relacionada à disciplina que ela trabalhava. Foi muito Exato. engraçado. História ilustrada, é Foi uma verdade. Ele fez história os desenhos ilustrada. ainda. Achei o máximo, muito Foi legal criativo. mesmo, Lucas. Beijo pra você, foi Um bacana. beijo, Lucas. A Bárbara manda aí saudades, a Bárbara Sports. Ah, um beijo, Bárbara. Agora, a Natália Russi, ela pergunta como Uhum. posso estudar verbos? A Natália, 7º ano, né, agora? Sim, nós começamos a estudar verbos, né, no finalzinho do ano passado. Lembro que eu falei para vocês que era uma matéria super importante, e realmente é super importante. E a grande dica assim, para estudar verbos é você assim, tentar conjugar o verbo, observar o radical do verbo, observar se ele é um verbo regular ou irregular, analisar esse verbo conjugado nos diferentes tempos Eu tô verbais aprendendo também, e tá vendo? aplicar isso num contexto, observar dentro de um texto, como é que funciona, por exemplo, observar a diferença entre pretérito perfeito e imperfeito, pensar nessa questão semântica dos tempos verbais, qual é a diferença entre os tempos verbais, não só decorar, né, mas na prática, no Isso. uso no dia a dia, Aplicação é tudo, né, a Patrícia? Eu aplicação, com falo isso dentro da certeza. geografia também, gente. Vocês têm que ficar. Agora, eu não sei, Melissa. Quando que você começou a dar aula no Santa Catarina? E você sente saudade dos seus alunos do ano passado? Tá. Pra mim tá no 7º, No né? Santa Catarina nós começamos juntas, né? Ah, não, mas Foi. calma, não responde isso não, porque eu Não! acho que tem uma outra pergunta pra Ai, falar sobre desculpa, isso. tá. Comecei a dar aula no Santa Catarina foi em 2015.
E em relação à saudade dos alunos, é claro que a gente sempre sente saudade, assim, à medida que o tempo vai passando. Tem alunos assim, que são muito marcantes, então a gente fica Você com... mais uma pergunta agora da Beatriz Dava. Como vocês duas se sentem quando o ano acaba e seus alunos vão para outras séries? É uma pergunta bem parecida também com a da Melissa. É uma mistura de sentimentos, assim, por um lado a gente fica feliz pelo aluno, porque se a gente pensar no progresso do aluno ao longo do ano, e no tanto que a gente conviveu, nas coisas que a gente trocou, seja nas risadas, nos puxões de orelha de vez em quando. Sempre, né? Mas a gente fica com esse sentimento, assim, que vai ficando, dá uma tristeza, uma saudadezinha, mas um sentimento bom que o aluno conseguiu concluir aquele ciclo e tá progredindo no caminho dele. Vida que Sila mudou de colégio. Ela pergunta se você lembra dela. Eu lembro da Tarsila, com certeza. Um beijo, Tarsila. Viu, querida? Explicasse um pouco sobre os tipos de linguagens. É alguém que muito tá, específica. Provavelmente alguém que tá, quem que é? Tá no sexto ano agora, né? Porque é uma matéria que a gente tava vendo esses dias. Tipos de linguagem, né? Nós temos 3 tipos de linguagem: linguagem verbal, não verbal e a linguagem mista. Linguagem verbal, quando nós usamos as palavras faladas ou escritas. A linguagem não verbal, quando eu tenho, por exemplo, imagens, gestos, sons, são exemplos de linguagem não verbal. E a linguagem mista, lembra que a gente está estudando o gênero textual, as histórias em quadrinhos, é um gênero textual que usa a linguagem mista, quando nós usamos os 2 tipos de linguagem juntos, linguagem verbal com a linguagem não verbal. E outros tipos de textos, anúncios publicitários, por exemplo, também usam a linguagem mista. Legal. O Castro pergunta: quando você era criança, você também gostava de português? Quando eu era criança? Eu acho que sim, né? Sexto ano. Você gostava? Sim, então, eu gostava muito de português. Eu gostava muito de história também. Mas, assim, que eu me lembro de português e história, que eu mais, assim, eram as matérias que eu mais gostava. Eu também gostava de história. Gostava. Engraçado. Depois, no ensino médio, eu gostava muito de biologia também. Alguns professores achavam que eu tinha que fazer alguma coisa na área da saúde, que eu gostava de biologia, algumas coisas de química eu gostava também. Gostava de geografia também, tá? Obrigada, né? Por favor, né? A pessoa tem Todas as de humanas eu me dava bem, assim, eu ia... A Manuela, antes de eu passar para essa daqui, que eu vou finalizar com ela, a Manuela pergunta: quais as dicas para estudar para o primeiro teste de português? Do pessoal do sexto ano. Sim. Sexto ano. Fiquem atentos, nas próximas aulas darei dicas em sala, mas que eu já posso dizer para vocês, o que a gente comentou um pouco, é você saber os conceitos, mas não só decorar. Não haverá uma pergunta teórica, defina esse conceito. É você saber aplicar o que a gente está vendo em diferentes textos, nos exercícios. Então, se preocupar em entender os conceitos para depois aplicar nos exercícios de interpretação, de análise de diferentes textos. Pode preparar. Para finalizar, o Arthur Lousada diz: Patrícia, você é maravilhosa. Muito obrigada. Desde quando você conhece a Renata? Desde quando eu conheço a Renata. Então, eu conheci a Renata, nós começamos a trabalhar juntas. Eu conto, colégio, você conta, ela conta, né, gente? Ela é entrevistada, ajuda aí. Começamos a trabalhar juntos no colégio em 2015. E desde... Mesmo dia. Chegou no mesmo dia. Mesmo dia, tudo. E desde então foi uma amizade que só foi crescendo ao longo do tempo. Temos coisas que fazemos fora do colégio. Isso, o pessoal acha, né, que a gente termina a aula, entra na nave espacial, vai embora para outro planeta. Não, sempre, a gente tem vida social. Temos vários compromissos fora do colégio, nos divertimos juntos. A gente tá sempre aprontando. Falamos dos alunos também. Falamos bem, não, falamos... Imagina, sempre, falamos só claro bem que a gente só fala bem de vocês, né? Sem motivo nenhum, né? Bom, Patrícia, eu encerro aqui. Algumas perguntas, gente, eu peço desculpas se às vezes eu não coloquei aqui, mas é porque realmente as perguntas acabaram sendo repetidas. Então, eu só coloquei o nome da pessoinha que fez a pergunta. Bom, o que eu tenho agora? Agradecer, Patrícia, pela participação. Poxa vida, eu adorei. Estamos estreando o quadro aqui agora. Obrigada pela sua disponibilidade, viu, amiga? De ter aceitado esse desafio, né? Porque não é a Patrícia de dentro de casa pra gente vir fazer esse quadro agora. Eu gostei demais, tá, amiga? Obrigada. Bom, muito obrigada. Agradeço a Renata pelo convite. Me desculpem alguma coisa que eu não tenho toda a habilidade da Renata, né, nesse contexto aqui, entendeu? Mas agradeço pelo convite, agradeço a vocês pelas perguntas, pelo carinho de sempre. E é isso, a gente se vê pelo colégio também. É isso aí, gente. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês e até a próxima entrevista. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.